Olá pessoal, tudo bem? Nosso podcast de hoje vai tratar do assunto prevenir ataques em escolas. O Brasil não tem plano para prevenir ataques em escolas. Especialistas afirmam que instituições lidam sozinhas e sem estrutura necessária com o novo tipo de violência no país. Não há no Brasil nenhum plano ou política nacional para prevenir que as escolas sejam vítimas de ataques como o que ocorreu na manhã desta segunda-feira em São Paulo, em que um aluno de 13 anos matou uma professora a facadas. Para especialistas, a ausência de diretrizes para o tema deixa escolas sozinhas e sem a mínima estrutura necessária para lidar com um novo tipo de violência no país que vem crescendo rapidamente. Levantamento de pesquisadores da Unicamp e da Unesp contabiliza 22 ataques a escolas brasileiras desde 2002, com um total de 36 mortes. Desde agosto do ano passado, foram 9 casos. O Ministério da Educação admite a necessidade de uma política para o combate desse tipo de ataque, mas informou que ainda está trabalhando no desenho de uma ampla política de melhoria do clima e da convivência escolar e de fortalecimento de ações intersetoriais, envolvendo diversos órgãos públicos para o diagnóstico e tratamento das questões relacionadas à violência. Segundo os especialistas, as semelhanças e inspiração entre os casos de ataque em escola mostram a urgência da necessidade de monitoramento de ações de grupos extremistas dentro e fora da internet. Os casos se comunicam de forma nacional. Não há nenhuma restrição territorial entre eles. O caso de Suzano, em 2019, foi baseado no caso de Realengo, em 2011. O de Aracruz, em 2022, teve Suzano como inspiração. E o do dia 27 agora de março foi inspirado no de Suzano e Aracruz, diz Daniel Cara, professor da Universidade de São Paulo e um dos responsáveis pela elaboração do relatório. O adolescente que matou a professora e feriu outras 5 pessoas na escola estadual Tomásia Montoura, na Vila Sônia, em São Paulo, fazia referências nas redes sociais ao autor do massacre em Suzano, que deixou 8 mortos em 2019. Em sua conta no Twitter, o rapaz que matou a professora, identificada como Elizabeth, de 71 anos, usava o nome de Talce e uma sequência de números. Talce é o sobrenome do garoto que abriu fogo contra os colegas em Suzano há 4 anos. O agressor também usou uma máscara sobre o nariz e a boca com o desenho de uma caveira. É a mesma máscara usada tanto pelos atiradores de Suzano quanto pelo adolescente que atacou 2 escolas em Aracruz, no Espírito Santo, em novembro do ano passado. Fica clara a ligação entre os casos e o processo que está ocorrendo de forma livre e bem-sucedida de cooptação de jovens pela extrema-direita. Enquanto não houver um plano para frear esses grupos extremistas, as escolas vão ficar suscetíveis a esses ataques, diz Daniel Cara, professor da Universidade de São Paulo. Para Luciane Tonheta, pesquisadora e líder do GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, e que atuou no atendimento aos alunos após o massacre de Suzano, o Brasil se acostumou a naturalizar a violência nas escolas e por isso não entende a gravidade da situação atual. A gente convive há anos com uma educação sucateada, com professores desvalorizados e desrespeitados, com a violência presente dentro da escola. É um ambiente tão adoecedor, tão estressante, tão colapsado que se tornou propício para esse tipo de ataque. E nós, como sociedade, estamos assistindo sem fazer nada, diz a professora. Uma professora de português de uma escola estadual da região central de São Paulo conta que violência e ameaças se tornaram rotina dentro da sala de aula, assim como a dificuldade da equipe pedagógica em lidar com essas situações. Segundo ela, os professores são desencorajados a registrar ocorrências que são consideradas menores, como ameaça ou agressões verbais. Ela contou que um aluno do 7º ano do ensino fundamental levou uma faca para intimidar os colegas.
suspeitas. A orientação da direção ao saber do caso foi apenas dar uma advertência ao menino. São situações que vão sendo negligenciadas, crianças que estão em sofrimento e não são ouvidas, até que elas encontram nas redes sociais um grupo que faz sentido, que lhes dá alguma esperança. É aí que elas caem nesses grupos extremistas, diz a professora Tonheta. O autor do ataque à escola no dia 27 de março já havia sido denunciado à polícia exatamente por ter feito ameaças contra colegas. O comportamento violento também foi o que o levou a ser transferido para a escola Tomásia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste da capital paulista. As escolas podem até identificar os comportamentos suspeitos, mas se estiverem sozinhas, não vão conseguir evitar tragédias. A gente não tem rede de saúde, de assistência social ou de investigação para ajudar as escolas a evitarem esses desastres que elas estão vendo, diz Thelma Vinha, professora do Departamento de Psicologia Educacional da Unicamp. Por se tratar de uma questão que envolve diversos aspectos, os especialistas afirmam que a política de prevenção a ataques precisa ser pensada de forma intersetorial, envolvendo diversos órgãos públicos, considerando os aspectos educacionais, de saúde, assistência social e de segurança pública. Não adianta, mais uma vez, jogar a culpa na escola e achar que ela deve resolver sozinha. Esse é um problema a ser enfrentado pela sociedade, afinal, envolve a todos nós. Quando uma escola é atacada, toda a comunidade está sob risco, diz a professora Thelma. Essa matéria foi produzida por Isabela Palhares, da Folha de São Paulo. Você também pode ter o seu assunto divulgado, a sua história contada aqui no podcast do Portal Zona Franca. Envie ainda hoje mesmo para o seguinte e-mail: zonafranca.portal@gmail.com ou portalzonafranca@outlook.com. Nos falamos no próximo episódio. Até breve.